O fato que nós lemos aqui, acabamos de ler na palavra de Deus, ele retrata uma quinta-feira, a quinta-feira que antecedeu a morte de Jesus. Naquela semana foi uma das semanas mais agitadas do ministério de Jesus. Jesus, nós lemos aqui, ele está no monte, no Getsêmani, ele está em um lugar reservado para poder orar ao Senhor, porque ele sabia que era chegado próximo o momento da sua crucificação. E Jesus diz a palavra de Deus, conforme nós acabamos de ler, que ele estava angustiado até a alma. E a palavra de Deus nos fala que ele pediu que os discípulos pudessem ali talvez acompanhá-lo naquela oração, mas eles não puderam, os discípulos estavam cansados. Jesus precisava ali de um apoio em suas orações. Jesus que havia curado o paralítico, curado o cego, curado o coxo, Jesus que havia curado enfermos, endemoniados, Jesus que havia andado sobre as águas, Jesus que transformou a água em vinho, e Jesus que transformou, que multiplicou poucos pães e poucos peixes e alimentou uma multidão. Jesus se viu ali no momento precisando de oração. E talvez foi o primeiro momento ali que Jesus realmente, verdadeiramente precisava de ajuda. E a ajuda que Jesus precisava era justamente na oração com o Senhor. Jesus precisava que os discípulos orassem juntamente com ele ali ao Pai, buscando. Aquela semana foi uma semana bastante agitada. No domingo anterior, Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumento, sendo aclamado como o Filho de Deus, sendo aclamado como o Rei dos Judeus. Aquilo já causou uma certa estranheza entre alguns judeus que não criam em Jesus. No dia seguinte, na segunda-feira, Jesus ele entra no templo, expulsa os cambistas, os homens que vendiam no templo, que tornaram o templo, a casa de Deus, em um lugar de vendas. Ele disse: esse lugar, a casa do Senhor, será chamada a casa de oração. Na terça-feira diz a palavra de Deus que ele reuniu uma grande multidão e começou a ensinar ali os seus discípulos. Ele começou, aliás, algumas pessoas, ele reuniu seus discípulos, algumas pessoas se reuniram também. Ele começou a ensinar algumas pessoas ali, e esse ensino durou a terça-feira todinha e pouca parte da quarta-feira. E o fato que nós lemos aqui já é uma quinta-feira. Jesus provavelmente no final do dia da quarta-feira repousou, os seus discípulos também. Mas naquela quinta-feira Jesus sabia que estava chegando o momento crucial do seu ministério. Era o momento que ele teria que cumprir a missão pela qual ele veio à terra, que era carregar a cruz. Ele sabia que não seria fácil, ele sabia que não seria simples, não seria uma tarefa tão simples assim. Ele sabia que Satanás estava tramando contra a vida dele. E mesmo assim, numa quinta-feira, diz a palavra de Deus, nós lemos aqui o momento que ele está no Getsêmani. Mas naquela quinta-feira ocorreram 3 fatos que foram muito importantes. Jesus ele celebrou a sua última Páscoa com os discípulos. Ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. E diz a palavra de Deus, não dá tempo aqui de nós lermos, mas em João, no Evangelho de João capítulo 16, relata que Jesus reuniu todos os seus discípulos e lavou o pé de todo mundo, lavou o pé de todos, mostrando a humildade que aqueles homens deveriam ter ao longo das suas vidas. Jesus sendo o Filho de Deus encarnado, Jesus sendo mestre e chamado como Rabi, Jesus sendo o Senhor, sendo o próprio Deus, ele se humilhou a uma condição de escravo, porque naquela época era comum o senhor da sua casa, ele recebia os seus convidados, o anfitrião da casa, e ele oferecia que os pés das pessoas fossem lavados. Para nós hoje pode parecer um pouco estranho esse hábito, mas é como quando você chega na casa de alguém, por exemplo, em respeito àquele lugar, você vai entrar na sala, tem um tapete bonito, a casa está organizada, você fala assim: não, vou tirar o sapato aqui, vou tirar o tênis, vou tirar a sandália. O lugar que eles viviam era deserto, havia muito pó, então era comum o senhor da casa ordenar a um de seus criados, geralmente um escravo, um estrangeiro, que lavasse os pés dos convidados. Diz a palavra de Deus que Jesus tira uma toalha, amarra na cintura, se abaixa, pega uma bacia com água e começa a lavar o pé de todos os discípulos. Discípulos que depois, nós vamos ver aqui, nós acabamos de ler, discípulos que depois, algumas horas depois, vão abandoná-lo, vão deixá-lo sozinho.
Discípulos que mal puderam ficar acordados em uma oração. Discípulos que mal podiam acompanhar Jesus naquilo que ele tinha proposto a fazer. E é difícil a gente olhar para uma situação dessa e não perceber o que Jesus estava querendo ensinar. E esse é o ponto da nossa ministração hoje. Deus, amados, Ele tem uma missão para mim e para você. Jesus se entregou por nós. E a nossa missão, ela tem que ser cumprida. Jesus se entregou por nós para que nós pudéssemos obedecer. Vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar adversidades. Você vai passar lutas, vai passar tribulações. Mas não se esqueça de uma coisa: Deus confia em você e a sua missão tem que ser cumprida em nome do Senhor Jesus. A primeira lição que Jesus deixa naquele lugar é que nós não devemos olhar para o comportamento das pessoas. A minha missão e a sua missão, ela independe do que as pessoas acham, o que as pessoas digam ou o que as pessoas acreditam ao seu respeito. Jesus, ele estava a ponto de se entregar. Jesus, ele reuniu os seus discípulos, ele celebrou a Páscoa. Ele celebrou ali a Santa Ceia, ele serviu o pão, ele lavou o pé de todo mundo. 12 homens, mas Jesus estavam reunidos numa noite de quinta-feira. Jesus tratou eles da melhor forma possível, de uma forma que eles não mereceriam ser tratados, mas Ele o fez. Homens que Jesus sabia que depois iriam abandoná-lo. Um iria trair, um iria entregar Jesus, o outro iria negar Jesus por 3 vezes, e os outros 10, na hora que Jesus mais precisava, eles iriam fugir para longe. Nós não podemos abandonar a nossa missão por causa das pessoas. Você não faz o que você faz por causa das pessoas, você faz para Deus. O que eu faço, o que você faz, nós fazemos para o Senhor. Importa mais agradar a Deus do que ficar perguntando a opinião de A, B ou C, ficar se preocupando com isso, com aquilo. Quanta gente não abandona a sua vida na fé, abandona o Senhor por causa do comportamento das pessoas. Quantas vezes, amados, nós não deixamos de fazer inclusive aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos por causa das pessoas. Crente mais maduro, o crente que já está na igreja um determinado período, ele não sai da igreja muitas vezes por causa da tribulação ou por causa da dificuldade. Ele não sai da igreja por causa da adversidade que ele está passando. Ele não sai da igreja reclamando de Deus, não, mas ele sai por causa das pessoas. Quanta gente, amados, deixou de fazer a obra de Deus? Quantas pessoas deixou de buscar pela sua casa, pela sua família? Deixou de vir para a igreja por causa das pessoas. Não gostei do que o irmão falou. Não vem para a casa de Deus por causa do obreiro, por causa da obreira, por causa do pastor, por causa do diácono, por causa do grupo, disso, daquilo. A pessoa, ela se desentendeu, a pessoa, ela não tem um bom relacionamento e ela se afasta, ela se desvia e nunca mais volta para a casa de Deus. A primeira lição que Jesus nos deixou naquela quinta-feira é que nós não devemos olhar para o comportamento das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão atingir as expectativas que nós acreditamos, as pessoas não vão corresponder a talvez o sacrifício que nós fazemos, mas quem foi que disse que essas pessoas têm que corresponder ao sacrifício que eu ou você fazemos? É a nossa missão. Jesus estava com 12 homens que mal podiam segui-lo em oração. 11, aliás, um já não estava mais lá no monte. Um já tinha seguido a fazer aquilo que ele tinha proposto ao seu coração, que era Judas, que tinha proposto no seu coração trair a Jesus. Mas a palavra de Deus nos fala que nenhum daqueles homens acompanharam Jesus no momento que ele mais precisava, no momento crucial do seu ministério, ele precisando de oração. Pedro diz a palavra de Deus que momentos antes, Jesus contando o que iria acontecer: eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. E Pedro disse: mestre, isso não vai acontecer com o Senhor. Isso não vai acontecer. Eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou com o Senhor até o final. Quanta gente vem para a casa de Deus e fala isso para Jesus? Não, Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, eu vou servir, eu vou buscar, eu vou me entregar, eu vou ser diferente.
Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles homens, amados, eles fugiram longe da presença do Senhor. No momento que precisava, eles não puderam manter o foco na missão que eles tinham, mas Jesus tinha a missão, Jesus tinha um propósito. Muita gente abandona as coisas que fazem para Deus por causa das pessoas. Quem olha para as pessoas se frustra, quem olha para as pessoas se decepciona, quem olha para as pessoas desagrada a Deus, quem olha para as pessoas esfria, quem olha para as pessoas se afasta, quem olha para as pessoas abandona a sua missão. Jesus tem uma missão na sua vida, você não pode abandonar, porque o Senhor confiou ela a você. Não é as pessoas que vão pautar o que você faz ou deixa de fazer, é o Senhor que te deu essa missão. Ele confia em você, Ele entregou em você. Não olhe para as pessoas, faça a vontade de Deus, porque o Senhor vai te capacitar, vai te preparar, Ele vai te guardar, Ele vai guiar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós não, na casa de Deus, estamos na casa de Deus buscando ao Senhor, quando descobrimos algum burburinho a respeito do nosso nome, a gente fala: não vou mais. Não dá mais não vou fazer mais não. Sabe de uma coisa, pastor? Chega a conversar com o pastor, com a bispa: não, olha, eu tô cansado, sabe? Eu tô sobrecarregado, eu tô sobrecarregada. Isso daí que eu tô fazendo é muito para mim, eu não me vejo mais capaz. Olha, eu não quero que você me entenda mal, mas eu vou deixar isso aí para lá, tá bom? Vou te entregar o meu cargo na sua mão, bispa. Pastor, vou entregar nas suas mãos aí o meu cargo, você vê o que você faz com ele. Pastor, eu não venho mais na igreja. A pessoa manda mensagem para a bispa: olha, eu não vou vir mais, tal. Eu desanimei, eu esfriei. Quantas pessoas fazem isso na casa de Deus? E o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo de Jesus. Amados, uma traição estava sendo armada em Jerusalém. O nome de Jesus era o mais comentado. As pessoas tramavam contra Jesus. Jesus, ele seria caluniado. Jesus, ele seria xingado. Jesus, ele levantaria um falso testemunho contra ele. Jesus, ele seria traído. As pessoas que estavam à volta dele durante 3 anos abandonariam a presença de Jesus. E mesmo assim, Jesus continuou firme o caminho da cruz. Quem é crente de verdade acompanha os passos de Jesus. Quem é crente de verdade acompanha os passos que o Senhor deixou. O seu mestre não sou eu, não é a bispa. O seu mestre é Jesus. Quem deixou o exemplo para que nós façamos e prossigamos foi o Senhor. É Ele quem você prestará conta no dia do juízo final e não eu. É você quem vai chegar lá para Ele naquele dia e vai falar o que aconteceu. Ah, Senhor, estava pesado demais. Senhor, eu tive medo. Senhor, eu não sabia, eu não tinha certeza. Você não vai prestar conta para mim, não é para o homem que nós prestaremos conta, é para aquele que está sentado no alto e sublime trono, é para aquele que governa todas as coisas, é para aquele que te levantou, é para aquele que confiou em você, é para aquele que entregou a missão nas tuas mãos, é para ele que eu e você prestaremos contas. E o que nós vamos falar para Jesus? Jesus, ele veio morrer por nós para nos salvar. Pela graça nós somos salvos, mas além disso ele veio nos deixar o exemplo de como devemos seguir, do que devemos fazer e como a obra dele é guiada. Você não tem que estar na igreja porque a igreja é bacaninha, porque a igreja é um lugar bacana, não porque lá eu me sinto bem. Não, lá na igreja, não, pastor, mas eu gosto da igreja, não tem problema nenhum não na igreja, eu gosto do Senhor. O senhor é um rapaz bacana, a bispa também. Mora comigo 15 dias, você vai ver se você vai gostar tanto assim de mim. Mora um mês, você vai ver o tanto de defeito que eu tenho, tanto de coisa que tanto de falhas que eu possuo. Se eu não vou decepcionar você. Não, pastor, mas eu gosto da igreja, a bispa é uma pessoa de Deus, ela ora por mim, toda vez ela é solícita, eu ligo, ela me atende, eu preciso falar com ela, ela me dá atenção,
Ela está à disposição, onde eu tenho precisado, eu tenho acompanhado ela e graças a Deus ela é uma mulher de Deus. Mora com ela um mês. Amém. Não vou contar não. Vai não, vai. Não, eu vou contar. Amém. Chega, Senhor. Eu vou contar. A pessoa ela está pautada nos homens, amados. Eu vou contar. Deus está falando para eu contar. Uma vez, amados. A graça me basta, Senhor. Uma vez a bispa estava ensinando o Arthur. Quer conhecer a bispa? Leva ela para sua casa. Não, pastor, mas ela já foi em casa, ela almoçou lá. Ela comeu, nossa, foi uma bênção, orou nos cômodos da casa. Mora 15 dias que você vai ver. Coloca ela para dar lição para os seus filhos, dar aula. Por isso que eu faço com a Tatiane agora. Ela terceirizou o serviço para a obreira Tati, que é formada. Coloca ela para educar os seus filhos, você vai perceber. Uma certa vez a gente estava em casa, eu cheguei, eu não lembro de onde eu cheguei, e ela estava ensinando o Arthur, e gritando com ele. O Arthur também não é fácil, quem é pai e mãe aqui, que tem criança em fase de alfabetização, com essas restrições que tiveram, sabe como é complicado dar aula online para os filhos. Ainda mais a gente tem uma criança de 5 anos em fase de alfabetização. Ele não vai ficar plantado na frente do computador ali, tendo que aprender. Os pais que têm uma nova realidade, são os pais que têm que se adaptar a essa nova realidade e procurar ensinar as crianças. E a bispa uma certa vez estava lá, e gritaria, o Arthur quase apanhando e gritando. Falei, meu Deus do céu, acho que eu vou falar para ela que está muito alto, ela está gritando. Passou a gata do lado, a gata, amados, que a gente tem, chama a Letícia de mamãe. Já viu isso? É sério, não estou brincando, não é verdade. Ela chama de mamãe, fala mamãe, é verdade. Eu vou filmar, vou mostrar para vocês, vocês não estão acreditando. A gata tomou um gritão, quase todo mundo, sai daqui! Arthur, é assim, se você obedecer... Falei, não, eu tenho que interferir. Aí uma voz falou no meu ouvido, vai lá, fala que ela está falando muito alto, manda ela calar a boca. Falei, Satanás, para trás de mim, tá amarrado. Você quer me lançar na cova dos leões? Você quer a minha cabeça dada às bestas feras, servida num prato? Eu não vou, você tá maluco. Deixa ela. Coloquei um fone de ouvido, fui ouvir um louvor, a pregação. Glória, fingi que não estava ouvindo nada passou ali, não ouvi nada ali. Final da tarde, aquele dia ela estava bem estressada. Problemas, dificuldades como você tem, como eu tenho. Todo mundo tem, amados, todo mundo tem. Todo mundo tem. Final da tarde ela chegou para mim, e eu percebendo que eu era a próxima vítima. Eu estava na lista. Arthur, a gata, Deise, é o próximo. Falei, Senhor, agora. Falei, vou entrar em comunhão aqui, em oração. Senhor, comecei a orar em espírito, comecei a buscar a Deus. Declarei um jejum de Daniel. Me arrependi dos meus pecados. Falei, Senhor. E fiquei na minha. E passava do meu lado, Senhor. E passou. Final da tarde, ela acalmou, veio conversar comigo. Nossa, eu acho que eu estou muito estressado, você não acha? Não percebi não. Percebi não. Tava? Não sei. Não, tava normalzinha pra mim. Tava normalzinha. Não, tranquila. Não, mas é que você tem muito problema, né? A gente tá com problema, que tá passando isso, aquilo. Eu te entendo. E tremendo de medo. Vai sobrar. A nossa vida, amados, ela é assim. Nós somos falhos. Só que tem gente que quer ficar na casa de Deus por causa das pessoas. Não dá certo. O que 1 aos Coríntios 11:23 diz? Que hoje é Santa Ceia, nós vamos ler daqui a pouco. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse, tomai, comei. Jesus seria traído, Jesus seria caluniado, Jesus seria abandonado. 12 homens, um trairia, um negaria 3 vezes, os outros 10 fugiriam para bem longe. Mesmo assim Jesus, ele celebra a ceia, ele pega o pão
e dá graças a Deus por aquele alimento. Mesmo assim, Jesus segue na sua missão. Mesmo assim, Jesus segue firme no seu propósito. Mesmo assim, Jesus faz aquilo que o Pai propôs que ele fizesse. Independente da luta que você tenha, independente da adversidade que você tenha, não olhe para as pessoas, não olhe para as pessoas que estão à sua volta. Olhe para a missão que Jesus entregou nas suas mãos. Olhe para aquilo que Deus pediu que você faça. Foque no Senhor, confie em Deus, acredite na missão que você tem no seu coração. Coloca uma coisa, amados, no seu coração: você não faz pelas pessoas, você faz porque o Senhor te levantou, porque Ele confia em você, Ele acredita em você. Siga o seu chamado, seja mulher de Deus, seja homem de Deus, tenha palavra naquilo que Deus pediu que você faça, e você verá que a sua vida será uma bênção, você será guardado, porque o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Primeira lição: não devemos olhar para as pessoas. Segunda lição: quando nos importamos com a opinião dos outros, estamos fazendo a obra para as pessoas. Você não faz a obra para as pessoas, você faz para Deus. Você faz a obra para Deus. Sabe por quê? Porque quando você está na casa de Deus, é a primeira pessoa a te destratar, é a primeira pessoa a desvalorizar o trabalho que você está fazendo, é a primeira pessoa a te tratar mal, você quer abandonar tudo, porque você está fazendo a obra para as pessoas. Jesus tinha todos os motivos para não morrer na cruz por causa daqueles homens. Eles eram homens indignos, homens dormentes, não podiam ficar acordados sequer acompanhando Jesus em oração, mas mesmo assim Jesus seguiu. Quem faz a obra para as pessoas dura poucos meses. Quem faz a obra para as pessoas dura poucos anos. Quem faz a obra para as pessoas não dura muito tempo, porque tudo que ela faz para que as pessoas vejam, ela faz para que o homem reconheça, para que a mulher reconheça. Se a pessoa vem para a casa de Deus, ela vem porque ela quer mostrar para os outros que ela é crente, que ela está indo para a casa de Deus. Ela quer mostrar para os vizinhos que ela vem para a casa de Deus. Não, ela quer mostrar para a família que ela está vindo para a casa de Deus. Se a pessoa serve na obra do Senhor, se ela limpa a casa do Senhor, ela limpa para as pessoas, não limpa para Deus. Se ela tem um cargo na igreja, ela exerce o cargo para as pessoas, não exerce para Deus. Se ela toca um instrumento na igreja, ela toca para as pessoas aplaudirem. Se ela canta para as pessoas vejam e aplaudam. Ela faz aquilo que ela faz para as pessoas e não faz para Deus. Essas pessoas não duram muito tempo, porque elas são alimentadas pelo reconhecimento humano. E o mundo ensina lá fora: você quer ser bem sucedido? Adula o seu chefe. É assim ou não é? Não, você tem que tratar bem. Você pode ser o cão com todo mundo. Você pode maltratar todo mundo onde você trabalha. Você pode ser sem confiança, não transmitir confiança nenhuma para as pessoas que estão à sua volta. Mas se você tratar bem o chefe, você está... O mundo ensina isso e as pessoas querem trazer isso para a casa de Deus. A obra de Deus é diferente. O reino do Senhor é diferente. O reino de Deus não é pautado pela opinião das pessoas. Por isso que muita gente não consegue. Não, pastor, tem uma igreja lá. Quantas vezes eu não vi isso? Não, aquela igreja é abençoada, sabe? Mas o pastor assim, pastor assado lá, o diácono, o presbítero, o irmão, sabe? E nós também aqui, quantas pessoas já não saíram daqui com esse discurso? Não, sabe o que é? Aconteceu isso, olha, fulano isso, fulano aquilo, e não dá, eu tentei, mas olha... Ela abandona porque ela está fazendo a obra para as pessoas. E a pessoa que faz, o irmão, a irmã que faz, o crente que faz a obra para as pessoas, ele não dura. Ele é alimentado pela opinião. E se a opinião é adversa, ele não consegue continuar. Ele não dá prosseguimento, não dá andamento. Sabe por quê? Porque as pessoas frustram ela, frustram ele. A pessoa fica colocando defeito. Amados, vão colocar defeito que você faz, fique em paz.
Vão colocar, seja você obreiro, irmão, crente, pastor, independente do cargo que você tenha na igreja ou não tenha cargo, independente do que você faz na sua casa, com a sua família, tratou-se das coisas de Deus, vai todo mundo querer colocar o dedo lá para falar que não está certo, que não está bom, e que se fosse você, faria de uma outra forma. É assim, ó. Para dar opinião tem um monte de gente, mas fazer o que você faz, quantos fazem? Quantos se propõem a fazer? Então olhe o seu chamado, olhe a sua vida, veja o que Deus entregou na sua mão. Tem gente que abandona aquilo que Deus mandou ela fazer. E abandona por quê? Por causa das pessoas. Foi Deus entregou, ó, você vai ser pastor, Deus. A partir de hoje você vai ser levantado pastor. Ah não, sabe o que é, Senhor? Fulano, não dá, eu não consigo, sabe? É pesado. Chegaram a falar isso de mim. Tem gente que dá muito ouvidos ao que os outros falam, amados. Você não deve dar atenção a essas pessoas. Jesus, ele estava naquele lugar e diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, 23, que ele levantou o pão aos céus, deu graça, abençoou, serviu todo mundo. Serviu a santa ceia para todo mundo, instituiu a ceia, reuniu os 12 discípulos ali. Jesus amarrou literalmente, depois você lê, amarrou uma toalha na cintura, falou: vem cá. Jesus lavou o pé daqueles 12 homens, deixou o pé de todo mundo limpo. Homens que fugiriam, homens que estariam longe, que iriam para longe. Na hora que Jesus precisava, ele não viu um. Sabe o que você precisar de ajuda de alguém, você não tem ninguém para te socorrer? Foi o que Jesus passou. E você está reclamando. E você está murmurando: ah, pastor, olha, essa pandemia veio para acabar comigo. Ah, é? Ah, é? Eu não estou dizendo, eu não sou negacionista, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que o mal não existe. Ele existe, é fato. É fato. Seja pela pandemia, seja pela Covid-19, ou seja de morte natural, eu não sei, um dia, a verdade é, seja cedo ou tarde, um dia todo mundo vai estar perante o Senhor. E o que você tem a apresentar perante Ele? Desculpas? Olha diante do Jesus que você vai estar. Olha o que Ele fez para os discípulos dele. Olha a forma que Ele se entregou. Olha tudo que Ele operou aqui nessa terra. E no único momento que Jesus precisou de ajuda. Diz a palavra de Deus que o primeiro milagre de Jesus foi transformar em um casamento a água em vinho. Maria disse para aqueles homens: fazei tudo o que Ele mandar. Maria nem interferiu. Maria não chegou nem perto. Não, ó, vocês façam. O que Jesus falar, Maria provavelmente já sabia que Jesus era especial, era alguém diferente. Provavelmente não havia sido revelado para ela ainda. Não importa. Mas Jesus fez um milagre lá de transformar a água em vinho sozinho. O único momento que Jesus precisou de ajuda. O único momento. E aqueles homens abandonaram. Homens dormentes, homens dorminhocos, homens que não podiam ficar acordados, homens que não podiam acompanhar Jesus em oração, homens que momentos antes da crucificação de Jesus abandonariam, sairiam correndo, eles fugiriam e fugiriam com os pés limpos, porque Jesus lavou o pé de todo mundo. Jesus fez isso não porque aqueles homens eram bons, Jesus fez aquilo porque Ele era bom. Jesus faz algo na sua vida porque Ele é bom, não é porque você é bom. Não é porque você é suficiente. Não é porque você e eu não somos capazes. Não, nós somos cheios de autoridade. Coisa nenhuma. No momento da tribulação, eu e você fugimos. No momento da dificuldade, eu e você abandonamos. O nosso Deus é bom. Foi Ele que te levantou. Foi Ele que confiou essa obra na sua mão. Faça a obra de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Porque Ele confia em você. Ele acredita. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar forças. Não abandone a sua missão por causa das pessoas. Jesus não abandonou a sua missão por causa das pessoas. Muito pelo contrário. Ele continuou firme o seu caminho. Passo a passo. Mediante a obediência ao Pai. Ele seguiu o caminho da cruz. Obedeça a Deus, siga o caminho da cruz, ouça a voz do Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração como missão,
Faça, porque o Senhor vai abençoar a sua vida. Ele vai te guardar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar força no momento que você mais espera, porque Ele é Deus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos aprender do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso de coração, sou humilde, e o meu fardo é leve. Nós devemos aprender com Jesus, e não com as pessoas. Não com as pessoas. Ah, pastor, mas se vocês são cheios de falhas, você não deve ser igual a Paulo? Sede meus imitadores, como eu também de Cristo, como Paulo disse. É claro que sim, claro que sim. Mas sede meus imitadores, como nós também somos de Cristo, não significa que nós somos perfeitos, não significa que haja a perfeição em nós. Somos pecadores, mas nós aprendemos a confiar no Senhor e não na nossa própria força. Nós aprendemos a descansar no Senhor, não no nosso braço, não na nossa inteligência. Nós aprendemos a nos sujeitar a Deus. Aprendemos que o caminho do pecado nos distancia do Senhor. Aprendemos que o caminho que nos afasta de Deus é um caminho de perdição, que não temos nada a ganhar se andarmos distante do Senhor. Aprendemos que longe de Deus a situação é difícil, é complicada. Aprendemos que com Jesus nós passamos tribulações, nós passamos dificuldades, mas longe de Jesus nós estamos sozinhos, nós estamos desamparados. Longe de Jesus, eu e você, nós não somos ninguém. Aqueles homens perto de Jesus, eles eram discípulos. Longe de Jesus, eles não eram ninguém. Eles eram publicanos, eles eram pescadores, eles eram homens comuns, eram agricultores, marceneiros, não importa a profissão deles, era contador. Longe de você, longe de Jesus, eu e você, nós somos pessoas comuns. Eu sou deles, você é A, B, C. Mas aqui dentro, eu e você somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Aqui dentro Deus tem um propósito para a sua vida. Aqui dentro você tem um chamado. Aqui dentro você é especial. Aqui dentro o Senhor conta com você. Aqui dentro Deus te levanta. Aqui dentro Deus te exalta. Aqui dentro Deus te honra. Aqui dentro Deus se entrega por você. Aqui dentro Deus fala com você. Aqui dentro o Senhor está contigo. Aqui dentro Ele não te abandona. Aqui dentro Ele lava os seus pés. Aqui dentro Ele te serve o pão. Aqui dentro Ele dá graças a Deus pela sua vida. Devemos olhar para Jesus como Estevão fez. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Pastor, o que significa mártir? É aquele que morre por uma causa, é aquele que morre por um propósito. Abra a palavra de Deus aí, pegue a Bíblia na sua mão, abre lá em Atos capítulo 7. Você está em Mateus, para quem não fechou a Bíblia. Você avança Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 54. Atos dos Apóstolos 7, 54 diz assim: olha Estevão. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão que estava
aliás, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Olha para cá. Algumas versões diz adormeceu. Mas Estevão não deitou ali e falou: vou tirar um cochilo. Não, adormeceu significa que morreu. Estevão estava sendo caluniado. Estevão estava pregando em praça pública. Uma multidão estava lá ouvindo. E a multidão não concordava com o que Estevão estava dizendo. Eles não criam em Jesus. E diz a palavra de Deus aqui, eu e você lemos que eles se enfureceram. Eles ficaram enchendo o seu coração de ira. E jogaram Estevão para fora da cidade. Tiraram as roupas dele, deixaram ele nu, jogado. E começaram a atirar pedras em Estevão. Mas Estevão olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu o Pai sentado no trono. E ele estava olhando para Jesus. Sabe o que Estevão disse? Senhor, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe por que Estevão continuou aquele discurso, aquela pregação? Sabe por que Estevão não abandonou tudo? Sabe o que deu força para Estevão continuar a sua missão? Focar em Jesus, olhar para Jesus. Você quer seguir a sua missão? Você quer continuar se entregando a Deus? Você quer que Deus abençoe a sua vida? Olhe para Jesus, olhe para o alto. Pastor, a situação é complicada. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Levante a sua cabeça, olhe para os céus e veja o Filho de Deus. Olha para Jesus, olha para o Senhor, que Ele vai capacitar a sua vida, Ele vai te abençoar. Se você estiver focado, você será como Estevão. A sua vida será abençoada, porque Deus está contigo. Quem quer permanecer firme, olha para Jesus. Não olhe para as pessoas. Não tenha o foco nas pessoas. Não tenha o foco no homem. Não tenha o foco na mulher. Foque em Deus. Foque em Jesus. Essa é muitas vezes a minha falha, a sua falha, o nosso erro. Esperando nos homens. E eu vou repetir o que eu já havia dito anteriormente. O reino de Deus não funciona assim. Você não faz a obra de Deus para as pessoas, você faz para Deus. O teu chamado, quem te entregou foi o Senhor. Talvez você seja a única pessoa na sua casa que confia em Deus, que busca Deus. É difícil, é complicado. Você é alvo de críticas. Ninguém acredita em você. Você é zombado. Você é dado como um louco, uma louca. As pessoas zombam de você, porque enquanto você está na casa de Deus, elas estão celebrando, elas estão dando festa, estão ouvindo música secular, estão se embebedando. Mas você está na casa de Deus. Não deixe isso te incomodar. Não dê ouvidos para que o mundo fala. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus te entregou algo nas suas mãos e Ele confiou a você. Vou dizer novamente, Ele confiou em você. Pastor, eu sou a única pessoa na minha casa. Tem gente às vezes que quer ganhar o mundo, é ou não é? Mas não consegue ganhar a esposa. Pastores que são assim, pastoras que são assim, obreiros de Deus que são assim. Não, porque eu quero ter um chamado de missões, eu quero fazer a obra. E lá na sua casa, como é que está? Deus entregou uma missão nas suas mãos, e talvez não seja o mundo, talvez seja a sua casa. Não estou menosprezando, dizendo que o mundo é mais difícil do que a sua casa, não é isso. Em algumas determinadas ocasiões ou situações, a sua casa pode ser um ambiente bastante complicado. Mas Deus entregou isso, aquelas pessoas nas suas mãos. E você tem que continuar buscando a Deus. Você tem que continuar focado em Jesus. Você tem que continuar fazendo a obra de Deus. Você tem que continuar acreditando que o Senhor está contigo, que Ele te capacita, que Ele te prepara, que o Senhor está contigo, que Ele não vai te abandonar. Essa missão é árdua, Senhor, mas eis-me aqui. Eu vou tomar o exemplo de Jesus, que naquela noite Ele se entregou, naquela noite Ele confiou, Ele acreditou, Ele não se deixou levar pelo comportamento das pessoas. Aqueles discípulos fugiram com os pés limpos, porque Jesus havia lavado. Pensa você, amados, o pensamento daqueles discípulos, depois que fugiram.
e saíram correndo, chegaram longe. Nós damos muita importância para o que as pessoas falam, e às vezes pouca importância para o que Deus fala e para o nosso chamado. Se você está aqui, é porque Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem um chamado para a sua vida. É porque Deus entregou algo nas suas mãos. Pastor, mas o que é? Busca Deus, que Deus vai te mostrar o que é. Pastor, eu não sei, eu não tenho certeza. É Deus quem mostra, amados. É Deus quem chama. Aquele mesmo que chama, Ele é fiel para capacitar. Não ligue para o que as pessoas digam. Não liga para aquilo que o mundo diz ao seu respeito. Maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo. Nosso Deus é maior. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Isso não te livra de dificuldades. Isso não te livra de provações. Isso não te livra de enfrentamentos. Isso não te livra de tribulações. Isso não te livra que você esteja em situações complicadas. Isso não te livra do momento da sua angústia, porque não livrou a angústia de Jesus. Jesus disse as últimas palavras dele, antes que ele fosse entregue, e nós lemos lá em Mateus 26. Senhor, se não houver uma outra forma, afasta-te de mim esse cálice sem que eu beba. Contanto, se não houver uma outra forma, se não tiver uma outra maneira, Deus, se não tem outro jeito, para mim é duro, para mim é difícil. Eu sei que eu vou padecer, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu serei traído, eu serei abandonado, eu serei deixado sozinho. Não vai ter ninguém do meu lado, não vai ter ninguém me apoiando. Os meus discípulos vão fugir por todos os lados, para onde o nariz deles apontar, e eles sairão correndo, mas eu vou fazer a tua vontade. Está sofrendo, mas está fazendo a vontade de Deus? Dá graças a Deus. Dá graças a Deus, louva a Deus. Adora o nome do Senhor. Recebe ao Senhor com alegria. Senhor, está difícil. Senhor, está complicado. O diabo tem se levantado contra a minha vida. O diabo levantou inclusive para trair Jesus. Aquela semana em Jerusalém chamou a atenção de todo mundo. Domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira Jesus sabia o que iria acontecer, e ele se entregou voluntariamente. Ele disse isso para Pilatos. Pilatos chegou para Jesus e disse assim: se você quiser, eu posso te soltar agora. Eu tenho autoridade, eu tenho o poder, Jesus, de te prender ou te soltar, mandar você embora. Sabe o que Jesus disse para ele? Pilatos disse para Jesus assim: olha, ele estava dizendo assim: eu tenho autoridade, o poder está na minha mão. Às vezes você acha que o poder está na sua mão. Sou eu que tenho o poder de decidir. Sou eu que dou o destino da minha vida. Sou eu que faço o que eu quero com a minha vida, com as minhas coisas. Não é assim. Jesus disse para Pilatos: ninguém tem nenhuma autoridade se o meu Pai que está nos céus não entregar. Você não tem nada se Jesus não te entregar. O que você tem foi o Senhor que te entregou. O que você faz foi o Senhor que te chamou. Aonde você estiver, é o Senhor que colocou você ali. Se você está aqui ou está ouvindo essa pregação pelas redes sociais, saiba de uma coisa: que Deus é quem te chamou. Foi Ele que fez com que você ouvisse essa ministração, porque Ele confia em você. Não olhe para as pessoas, o poder todo está nas mãos de Deus. Não se deixe interferir pelas situações adversas. Olhe para Jesus, confie em Deus. O seu chamado é uma bênção, a sua vida é uma bênção, a sua família é uma bênção, a sua casa é uma bênção. Siga focado em Jesus, siga na sua missão, porque Deus está contigo. Segundo ponto, Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que discípulo também se suja. Jesus lavou o pé dos discípulos para mostrar que os discípulos também se sujam. Eram 12, um traiu, um negou, e os outros 10 fugiram. Jesus, amados, Ele não exige prévia capacitação minha ou sua. Jesus, Ele não exige ensino médio completo, ensino fundamental, ensino médio completo, graduação, pós-graduação, MBA, doutorado, mestrado.
Jesus exige de mim e de você amor. Amor. Sabe por quê? Porque discípulo também se suja. Jesus fez aquilo, lavou o pé daqueles homens para mostrar que eles precisavam ser limpos. E o único que pode limpar a minha e a sua vida é o Senhor Jesus. O único que pode lavar os nossos pés é o Senhor. O único que pode fazer algo por mim e por você é o nosso Senhor, é Jesus. Pastor, mas então por que Jesus lavou o pé daqueles homens? Porque Jesus sabia que aqueles homens voltariam, exceto um, que foi Judas, que se enforcou. Jesus sabia que os outros voltariam, que eles não saberiam viver sem o Senhor, eles não saberiam andar distante de Cristo, eles não tinham, a vida deles não tinha sentido longe dos caminhos de Deus. Amados, ei, a minha vida, a sua vida, ela não tem sentido longe de Deus. A minha vida e a sua vida, ela não tem sentido longe da casa do Senhor, longe dos caminhos de Deus. A nossa vida não tem sentido, a gente não tem sentido para a nossa vida longe de Deus. Imagina você, aqueles discípulos no sábado. Jesus foi entregue naquela quinta-feira, foi preso. Ele passou a madrugada inteira preso, para na sexta-feira ele ser julgado. E no sábado, na sexta-feira, ele ser, aliás, crucificado. Passar o caminho da cruz, para na sexta-feira à tarde ser crucificado. Pensa você a cabeça daqueles homens, daqueles 11 homens que abandonaram Jesus, que foram para longe. Imagina você. Onde quer que aqueles homens iriam, amados, onde quer que eles estavam, eles pensavam em Jesus. Eles andavam pelas ruas de Jerusalém, se eles viam, provavelmente, se eles andavam pelas ruas, se viam ali de repente um paralítico, eles lembravam de Jesus. Se eles viam uma prostituta, eles lembravam de Jesus, porque Jesus curou o paralítico, Jesus restabeleceu a honra de uma mulher prostituta. Se eles iam comer o pão, se eles iam se alimentar, se eles iam comer, eles pegavam o pão e lembravam de Jesus, lembravam da ceia de Jesus. Se eles iriam tomar banho, eles lembravam de Jesus. Se eles iam comprar alguma coisa, enfiavam no bolso, pegavam uma moeda, lembrava de Jesus. Lembra daquele fato que Jesus pediu para Pedro pescar e encontrou uma moeda na boca do peixe? Se eles andavam pelas praças, eles diziam assim: Jesus pregou aqui. Se eles iam para o templo, eles diziam: Jesus pregou aqui. Se eles entravam na sinagoga, eles diziam: Jesus também pregou aqui. Onde aqueles homens iam, onde eles andavam, onde eles estavam, eles lembravam em Jesus. Eles perceberam que eles precisavam de Jesus. Jesus lavou o pé daqueles homens, porque sabia que aqueles homens voltariam. E sabe por que aqueles homens voltaram? Porque eles amavam a Jesus. Jesus não exige de você prévia capacitação. Jesus exige de mim e de você amor. Jesus não exige que eu e você sejamos perfeitos, porque é Jesus que nos limpa. Jesus exige de mim e de você amor. Se você tem amor por Deus, se você tem amor a Jesus, já é o suficiente. Já é o suficiente. Se você ama Jesus, se você realmente confessa no seu coração que você ama Jesus, já é o suficiente. É o que Deus precisa na sua vida, é o que Deus precisa de você. O demais, que você não vê forças, que você não vê por onde começar, o Senhor vai te capacitar. Jesus sabia que aqueles homens andariam distantes, mas sabiam que aqueles homens precisariam de socorro, que aqueles homens precisariam voltar, que aqueles homens precisariam regressar. Jesus sabia, Jesus fez aquilo porque sabia que aqueles discípulos, apesar das limitações, das falhas, dos erros que todos eles possuíam, Jesus sabia que eles voltariam, que eles estariam lá de volta, que a vida deles não teria nenhum sentido longe dos caminhos do Senhor. Amados, a sua vida no mundo não é melhor do que você estar na casa de Deus. Quem sopra isso no seu ouvido é o diabo, é Satanás, querendo colocar que se você sair você vai ter liberdade, você não tem prestação de contas, você não tem que falar para A, B ou C o que você está fazendo, onde você está. Longe de Deus a nossa vida não tem sentido algum. Prova isso aos discípulos. Você não lê que cada um foi para uma cidade morar longe, lá ele seguiu a vida dele, foi discípulo ali 3 anos, teve um aprendizado? Não. Quem tem um encontro com Jesus, ele volta, ele sabe, ele se lança aos pés de Jesus, ele volta porque ele sabe que é em Jesus que ele encontra paz.
Jesus fez aquilo porque Jesus tinha paz de espírito. Será que eu e você temos paz de espírito naquilo que fazemos? Será que eu e você temos a certeza do nosso chamado? Será que eu e você temos paz e tranquilidade para realizar aquilo que fazemos? Para sermos pessoas obedientes à voz do Senhor? Será que eu e você nos entregamos suficientemente nas mãos do Senhor? Diz a palavra de Deus que após a ressurreição, Jesus se reuniu perante os discípulos e chamou o mais grave, que era Pedro. E Pedro tinha negado, como Jesus havia dito, Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Jesus disse para Pedro: tu me amas? E Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus, ele exige de mim e de você, amados, uma coisa só: amor. Exige amor, meu e seu. Pedro negou Jesus na sexta-feira, e no domingo ele foi ordenado pastor. Pedro negou Jesus 3 vezes na sexta-feira e foi ordenado a pastor no domingo. Pedro, tu me amas? Mestre, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uma pessoa que havia negado Jesus 3 vezes, Jesus entrega nas mãos dele a autoridade da igreja naquela época, nas mãos de Pedro. Pedro, se você ler Atos dos Apóstolos, Pedro era um dos principais da igreja de Cristo em Jerusalém. Porque Jesus exige de mim e de você amor. Que nós amemos a Ele, que nós nos entreguemos a Ele, que nós nos lancemos a Ele, que nós confiamos nele, que nós, apesar de cairmos, olhamos para o lado e percebemos que sozinho não dá, mas nós voltamos apressadamente para Jesus. Nós reconhecemos que só em Jesus nós encontramos o nosso conforto para a nossa alma e para a nossa vida. É somente em Jesus, é somente em Jesus, é somente em Jesus. Terceiro ponto: Jesus se entregou por homens dormentes, pois sabia que o chamado é um processo. Jesus se entregou por homens que mal podiam ficar acordados, porque Jesus sabia que o chamado na vida do crente, o chamado na vida do homem, o chamado na vida de uma mulher, ele é um processo. Homens que mal podiam ficar acordados. Por que ainda Jesus se entregou por aqueles homens? Porque Jesus sabia que o chamado na nossa vida, ele é um processo. Leva tempo. É um processo de levanta, cai. É um processo de sonolência. Às vezes é um processo de abandono. Exceto Paulo. Paulo, diz a palavra de Deus que o Senhor encontrou-se com ele lá em Atos. 3 dias depois, Paulo já estava pregando numa sinagoga. Paulo, existem algumas exceções, pastor? Tem algumas exceções. Mas na maioria dos casos, na minha vida, provavelmente, na minha vida foi assim, provavelmente na sua vida, o chamado de Deus, ele é um processo. Nós passamos por processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento. O Senhor vai moldando o nosso coração. De acordo com as nossas atitudes, falhamos, erramos, caímos, nos levantamos. O Senhor nos limpa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá força, porque Ele sabe. Por que, pastor, então, que Jesus se entregou por aqueles homens, sabendo que aqueles homens não eram dignos? Porque Jesus sabia que o chamado é um processo. O chamado é um processo. Você talvez tenha olhado até hoje para as pessoas. Será que você aceitaria trabalhar com pessoas como essa? No trabalho, num projeto, na igreja. 12 homens. Imagina, bispo, vou mandar para você 12 obreiros. Não é indireta não, tá, irmão? Fique em paz, os obreiros aqui são uma bênção. Mas eu vou mandar 12 obreiros para você. Pior que tem
12 de pé. Meu Deus, é revelação. Brincadeira, gente. Só uma bênção de Deus, que é isso? Imagina você trabalhando com 12 pessoas. 12 pessoas. Um te trai. Na hora que você mais precisa, você confia nele, ele te trai. 12 fogem. E eles são assim, no momento que você pede oração, eles dormem. Um é sem confiança, o outro fala, vem do seu lado, bate nas suas costas, não, eu estou com você, eu estou aqui, ó, vou com você até a morte. Na hora que você mais precisa, ele passa do seu lado, finge que nem te conhece, não, esse daí nunca vi, sei nem quem é. Você aceitaria trabalhar com pessoas assim? Você aceitaria estar na igreja com pessoas assim? Sim ou não? Não. Sim ou não? Tem medo de falar não? Sim ou não? Não. Provavelmente eu também não. Tem gente que não suporta andar com gente assim, tem gente que não tem amigos assim. Eu não suporto fulano. Eu não suporto fulana. Fulana é falsa. Falsa ali, é uma cobra. Tá do seu lado, te abraça, amiga. Tá do meu lado. Mas eu virar as costas, ela fala, desce o rei em mim, fala de mim, fala dos meus filhos, fala do meu marido. Minha pai, parece que ela não tem outra coisa para falar, não sei a minha vida, ela não tem o que fazer mais. Parece que ela não tem vida, parece que ela vive a minha vida, ela sabe mais da minha vida do que eu. Mas quando eu estou chegando, ó, seu marido, vi ele fazendo isso, aquilo, outro, mas meu Deus, eu que sou esposa, eu não vi. Essa fulana viu. Será que nós aceitaríamos conviver com pessoas assim? Talvez, amado, sabe o que significa isso? Talvez o meu padrão e o seu está muito alto, porque Jesus aceitou trabalhar com essas pessoas. Jesus aceitou conviver com essas pessoas. Jesus aceitou estar do lado de homens fujões, cagões. Jesus aceitou estar do lado de pessoas em que ele sabia que no momento que ele mais precisasse, eles iriam fugir, iriam negá-lo, mas mesmo assim Jesus aceitou estar do lado daquelas pessoas. Talvez o meu padrão e o seu padrão esteja muito alto. A gente é muito seletivo. Não, pastor, eu vou escolher. Ah, é, bonitão? Ah, é, bonitona? Você vai escolher. Você está na casa de Deus, você está dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, e você vai escolher com quem você convive? Olhe para Jesus, olhe para o exemplo de Jesus. Não deixe o seu padrão ser mais alto do que o padrão de Jesus. Se o seu padrão está mais alto que o padrão de Jesus, reveja a sua vida. Reveja o que você pensa, reveja as suas atitudes, reveja as suas posições, reveja o cargo para o qual Deus te colocou naquele lugar, porque Deus exige algo, e Jesus deixou o exemplo. Será que você e eu somos melhores do que Jesus? E a resposta ela é bem clara. Claro que não. Então, reveja os seus conceitos. Talvez você quer ser muito seletivo com aquilo que Deus mandou para você. Mas pastor, não é possível, pastor, foi Satanás que me enviou. Quem é que está falando? A palavra de Deus nos fala, não tem tempo aqui, já estou terminando a mensagem, mas lá se você olhar no início do livro de Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver que foi Jesus quem chamou os 12. Só falta você me falar agora que Jesus devia ter escolhido o melhor. Não, só falta, agora a culpa é de Deus. As pessoas que estão à sua volta, agora a culpa... Não é possível. Não, pastor, não é possível, essa pessoa foi Satanás que mandou. Foi o diabo, filho do cão, filho do inferno. Só que a pessoa, onde ela está é assim na casa dela, ela está no meio da família, ela reclama, é assim. No trabalho também é assim. Ela vem para a igreja, ela é assim. Percebe que uma pessoa turbulenta, uma pessoa que tem tribulações, uma pessoa que não tem paz, que não tem tranquilidade, ela é assim no ambiente que ela estiver.
Onde ela está vai dar confusão, porque ela não sabe lidar com pessoas, ela não sabe estar entre pessoas, ela não sabe conviver. Se ela está do lado de pessoas que ela já não gostou, ela já torce o nariz. Não gostei do que me falou. Ah, não gostou? Se você viver pautado pelas pessoas, amado. E para concluir a mensagem, sabe por que Jesus se entregou por aqueles homens? Além do chamado ser um processo, ele se entregou porque aqueles homens amavam Jesus. E ele se entregou porque Jesus sabia que futuramente, no futuro, aqueles homens nunca mais abandonariam ao Senhor. Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Tomé é um dos símbolos. A Bíblia não fala nada, é engraçado. A Bíblia não fala nada a respeito de Tomé. Fala apenas que Tomé, ele era incrédulo. Ele disse assim, os discípulos todos já tinham visto Jesus ressuscitado. Tomé disse assim, eu não acredito, não é possível. Não é possível. Ele morreu, não é possível, eu não creio, não acredito. Eu só vou crer se eu puder tocar nas chagas dele, se eu puder tocar nas mãos dele. E diz a palavra de Deus que Jesus apareceu para Tomé e disse, Tomé, olha eu aqui, Tomé. Tomé mais bem-aventurado, Tomé, é aquele que não vê, mas aquele que crê. Tomé, conta a tradição da igreja, que Tomé foi pregar o evangelho na Índia. Isso não está na Bíblia, tá? Não procura na Bíblia que não tem isso. Isso é a tradição da igreja que conta. Tomé foi pregar o evangelho na Índia, e lá ele foi perseguido, colocaram ele numa árvore, e falaram assim, amarraram ele, e falaram assim, agora você nega Jesus, agora você vai ter que negar Jesus, senão a gente vai matar você a flechadas. Ele disse, manda ver, pode me matar, pode me flechar, porque eu vou fechar os meus olhos aqui, mas quando eu abrir, eu vou estar diante de Jesus lá na glória. Jesus se entregou por aqueles homens porque sabia que eles jamais abandonariam a Jesus de novo. Jesus sabia que o chamado é um processo. Se você tem até hoje caído, levantado, tem passado tribulações, dificuldades, Jesus, ele confia em você. Você está aqui porque ele te ama. Ame-o também da mesma maneira. Jesus sabe as suas dificuldades, as suas limitações. Jesus sabe que o chamado é um processo, e Ele sabe que na hora que você estiver preparado, que você estiver pronto, que você entender aquilo que Deus tem para a sua vida, que você entender a sua missão, que você entender aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus confiou em ti, Deus sabe que tudo isso vai passar, e no momento certo você não vai mais negar, no momento certo você vai permanecer firme, você vai até as últimas consequências, porque você aprendeu a servir a Jesus. Hoje você conhece o seu Deus, hoje você conhece a Jesus. Amado, se entregue, se lance ao Senhor, confesse no seu coração que você o ama, confesse na sua vida que você adora Jesus, que somente perante Ele você pode ter a bênção para a sua vida. Faça como aqueles discípulos que, perturbados sem saber o que fazer, naquele sábado eles voltaram para Jesus, eles correram para Jesus. Se entregue a Jesus, volte para Jesus. Não saia daqui hoje sem confessar que você ama o Senhor. Não saia daqui hoje sem se entregar nas mãos do Senhor. Não saia daqui hoje sem confessar os seus erros, os seus pecados. Não importa os seus pecados, Deus não faz mais menção, não importa. Pedro disse para Jesus, olha Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para Pedro, se você me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, então faz a minha obra, Pedro. Faz a missão que eu te entreguei nas suas mãos, Pedro. Se entrega aquilo que eu coloquei a você. Se você me ama, Pedro, não importa. Jesus sabia de tudo, amados. Jesus diz, Pedro, não importa. Se você me ama, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Faz o que você sabe fazer. Pedro, se você me ama,
faz o que eu entreguei nas suas mãos. Amado, se você ama Jesus, faz o que Jesus entregou. Não importa, pastor, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu sou cheio de falhas, pastor, eu tenho errado, eu tenho caído, eu tenho me levantado. Não importa, Jesus sabe de tudo. Jesus conhece a sua sexta-feira, o seu sábado, a sua quinta, a sua segunda. Jesus conhece o seu mês, o seu ano. Conhece você há 5 anos atrás. Jesus conhece, Jesus sabe de tudo. Jesus viu tudo. Mas não importa. Se você ama ao Senhor, faz aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente à voz do Senhor. Se entrega hoje nas mãos do Senhor. Tem uma coisa no seu coração, amado. Se entrega, se lança. Faz a vontade de Deus. Faz a obra, é a sua família. Seja fiel na sua família. É a tua casa. Seja fiel na tua casa. É o teu ministério. Seja fiel no teu ministério. No teu trabalho. Seja fiel no teu trabalho. É aqui na casa de Deus. Seja fiel na casa de Deus. Seja homem de Deus. O processo. Olha para cá. O processo, é que eu termino. O processo transforma homens dorminhocos, mulheres dorminhocas, pessoas afastadas, pessoas sujas. O processo de Deus na minha e na sua vida transforma pessoas incapazes, pessoas que não eram, pessoas que estavam no fundo do poço. Transforma pecadores em homens e mulheres de Deus. Deus quer transformar você em homem e em mulher de Deus. O processo na minha e na sua vida nos levanta de pecadores para sermos homens e mulheres de Deus. Jesus confiou à igreja aqueles homens, aqueles 11 homens. Jesus entregou na mão deles a missão de cuidar da igreja. Jesus confiou nas tuas mãos a sua família, a tua casa e a obra dele. Jesus, mas pastor, não importa. Quem aqui ama Jesus? Quem aqui ama Jesus? Amém, eu também amo Jesus. É o que importa. Acabou a conversa. Acabou. Não tem mais reclamação. Não é para sair mais da sua boca reclamação, murmuração, palavras de dificuldade, empecilhos. Não, mas eu não faço. Não, acabou. Não, pastor, mas o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece meu marido, os meus filhos. Não importa, acabou. Não tem desculpa mais. Quem ama aqui Jesus? É o que importa. Se você ama a Jesus, faça a vontade dele. Se volte a ele. Que a sua vida será uma bênção, que a sua história será mudada, a sua história será transformada. Deus está contigo, amados. Foi Deus quem te levantou, foi Deus quem te colocou hoje aqui para ouvir essa mensagem. Foi Deus quem colocou os seus ouvidos, é a voz do Senhor bradando no seu coração. Seja submisso, ouça a voz de Deus, faça a vontade do Senhor. Não dê ouvidos às pessoas, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os lados. Olha para Jesus, faça como Estevão no momento da dificuldade. Levanta a sua cabeça, olhe para os céus, que você verá o Senhor. Se você olhar para Jesus, se você focar, se você acreditar, se você tão somente amar o Senhor, Deus estará contigo. A sua vida será uma bênção. Deus hoje muda a sua história. Deus hoje te levanta de pessoa falha, pecadora, para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. Deus conta contigo. Se tão somente você ama a Deus, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque hoje Ele te chama. Você ama Jesus? É o que importa. É o que importa. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora ao Senhor. E a única pergunta que Jesus deixa não é o que você fez. Não é porque que você negou, não é porque que você correu, não é porque você correu, não é porque você fugiu. A única pergunta hoje deixada por Jesus é: tu me amas? Essa é a única pergunta. Nós vamos orar agora ao Senhor. E a pergunta que Jesus deixa no seu coração: é o momento de você se levantar para um novo chamado. É o momento de você levantar-se para um novo tempo de Deus na sua vida. É um tempo de você assumir a sua missão. É um tempo de você se definir como homem de Deus e como mulher de Deus. Pastor, mas eu não tenho cargo na igreja. Não importa. Não importa que cargo você tem. Importa que você tem que seguir a missão que Jesus te entregou. Ou você vai viver a vida
inteira correndo. Porque, amados, tem dois caminhos. Tem dois caminhos. Um caminho foi o que Judas escolheu. O outro caminho foi o que os outros 11 fizeram. Um caminho leva à morte. O outro caminho leva aos pés do Senhor. São dois caminhos. Não, pastor, não tem outra opção. Não, não tem outra opção. Não existe. Ah, pastor, mas eu não sou obrigado. Tá bom. Vai fazer como Tomé, vai pagar para ver? Vai pagar para ver o Senhor se apresentar perante você e mostrar que Ele é Deus?